Boa noite, queridas. Vocês podem assentar-se. Falamos agora há pouco, tivemos a primeira ministração da tarde, às 17h30, com a pastora Genoveva. Ela já havia falado ontem à noite, e eu falo, realmente vive e convive com Deus, porque é uma fonte inesgotável. Fomos tremendamente abençoadas pela palavra dela ontem à noite. Quem estava aqui ontem à noite, levanta a mão. Fomos abençoados ou não fomos? Muito, né? A palavra das 17h30 foi uma coisa assim poderosa. A mulher começou lá na genealogia e tirou tudo aquilo que tirou. Meu Deus do céu, é só pelo poder do Espírito de Deus mesmo. Hoje pela manhã, Deus fez algo assim tremendo de manhã. Tivemos uma reunião bem menor, porque muitas de vocês estão trabalhando. A pastora Elda falou hoje de manhã. Eu falei, a pastora Elda não está no convite como preletora. E ela foi quem falou hoje de manhã, quando ela começou a falar, eu disse para as mulheres, ela não está no convite, mas vocês nunca mais vão esquecer essa mulher. Foi verdade ou não foi? Você que ouviu hoje de manhã? Amém? Daqui um pouquinho a pastora Mônica vai estar falando, chegou agora há pouco, ela estava em outro evento. Mas antes, nós queremos poder, já que estamos falando tanto do coração nesses dias, nós queremos poder ouvir uma mulher que Deus fez uma obra tremenda de liberação de perdão no seu coração. Eu a conheci em Paranavaí, é ovelha da minha filha Vanessa. Levanta aí, Vanessa, fica de pé, dá um sorriso, para ver como você é parecida com a mãe. É magrinha que nem a mãe. Pela fé a mãe vai ficar que nem a filha. E fazendo um encontro com Deus lá, eu ouvi o testemunho dessa mulher, daquilo que Deus fez. E com o tema, quando a gente saiu de lá agora esse ano, do último encontro, eu falei, Vanessa, eu queria muito que a irmã Jesuína falasse. Porque quando ela fala, eu sei que Deus usa para tratar muitos corações. E ela falou que está um pouquinho nervosa, mas ela vai falar direitinho, bonitinho, porque o Espírito Santo está com ela, e o Espírito Santo não é nervoso, e ela vai falar, eu sei que vai edificar muitos nesta noite. Amém. Você começou a aplaudir? Pode aplaudir. Pode falar, minha flor. Estou sentadinha ali, qualquer coisa, tá? Tu me chama que eu vou te socorrer. Tá bom. Graça e paz, amadas. Ela disse que eu estou um pouquinho nervosa, eu estou muito nervosa. Eu nunca preguei para uma multidão tão grande, eu nunca falei diante de uma multidão tão grande. Mas, quando ela me convidou para estar aqui, eu falei, eu vou, porque o que Deus fez na minha vida em Paranavaí, Deus quer fazer aqui hoje também, e quer fazer em muitos lugares do mundo, pelo mundo afora. E é sobre a liberação de perdão. Que é muito fácil a gente falar, eu perdoo, da boca para fora, assim, né? Ou qualquer coisinha, um beliscãozinho, um puxão de orelha, né? Ou um mau comentário, é fácil perdoar. Mas e os ferimentos mais profundos? Será que nós somos capazes de perdoar? Por nós mesmos, não. Mas por Jesus no nosso coração, sim, podemos. Então, eu quero contar o meu testemunho. Eu sou filha de uma mulher que, quando eu era pequena, me maltratava muito, judiava muito. Ela não era uma mãe para mim, ela era uma madrasta cruel. Porque tem madrasta que é boazinha. A minha, além dela ser mãe, era cruel, 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 mais que uma madrasta. Eu tinha 8 anos de idade. Eu carregava a casa nas costas. Eu cozinhava, eu lavava a roupa dos irmãozinhos. Eu não tinha mais direito de brincar, apanhava por qualquer motivo. E se eu for contar a história toda do que minha mãe fazia comigo, até amanhã à noite eu não termino. Então, eu vou resumir. Eu cresci nesse ambiente, humilhada, maltratada, desprezada. Éramos em 6 irmãos, mas os preferidos eram 5. Eu era aquela enjeitada. Aqui servia para trabalhar e fazer para as outras, né? Até o meu próprio dinheirinho, quando eu comecei a ganhar, não era meu dinheirinho. Era o dinheirinho da mamãe para poder vestir e calçar as filhinhas.
não era meu, até o dia que meu pai determinou que fosse meu. Eu fui criado nessa judiação, na mais profunda humilhação, na mais profunda judiação que uma mãe possa, mãe não, que um ser humano pode fazer para outro, um adulto possa fazer para uma criança. Eu fui criada assim. E, naquele tempo, eu era bonitinha, não era essa coroinha agora, que sou agora, gordinha, não era assim, né? Eu era, assim, 65 de cintura, 90 de busto, 1 e pouco de quadril, era uma, né, bonitinha, né? Mas tinha uma lei na minha vida. Eu só ia namorar com um homem com quem eu fosse casar. E só no dia que a minha mãe autorizasse. E meu pai também tinha essa mesma ideia, né? Mas, enquanto meu pai vivia, eu tinha um amigo. Muitas vezes ele me arrancava das garras de minha mãe. Mas depois, quando eu tinha 16 anos, meu pai morreu. Eu fiquei órfã de pai. Aí fiquei só na unha, nas garras da mãe. Aí é que não namorava mesmo, não podia namorar. Não sabia nada sobre sexo, sexo era tabu. Pegar na mão de namorado, ver namorado, nossa, não podia nem falar em namorado, nada. E eu era bonitinha e cobiçada, né? Trabalhava, era secretária numa firma e era cobiçadinha, né? E quando foi um dia, eu fui trabalhar e, naquele dia, eu fui fazer serão num sábado, no serviço que estava atrasado no escritório, eu e uma outra secretária. E quando chegou lá, em determinado momento, entrou 2 homens, né? E serviram bebida. Eu era acostumada a beber em casa, que em casa sempre tinha bebidinha assim, aquele rabo de galo, aquele São João da Barra, aquela uma que tem um tatuzinho, essas coisas assim, sempre tinha lá em casa, né? Quinado, coisa que vocês nem sabem o que é hoje, né? Então, o papai e a mamãe iam beber e dava aquele golinho para a gente. Todos os filhos bebiam um golinho. Então, eu era acostumada a beber. E, naquele dia, um daqueles homens me ofereceu um pouco de bebida. E eu bebi, né? Era uma bebida Cinar. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, meia avermelhada. Eu adorava aquela bebida, eu gostava, porque era doce. Né? E eu bebi, só que tinha droga dentro da bebida. E eu fiquei meia boba. Eu não perdi totalmente a razão, mas eu fiquei boba. E fui levada para um lugar e estrupada por um homem. E depois veio outro homem, pôs um revólver na minha cintura e me estrupou. E desse estrupamento, eu fiquei grávida. E como que eu ia falar para a mãe que eu fui estrupada? Ela ia falar, imagina, você é uma cadelinha sem vergonha, você não presta. Me perdoe a palavra, né? Você não vale nada, você nunca valeu, você sempre foi uma desgraça. Porque era assim que ela me chamava, de desgraça, de peste, dessas coisas ruins. Né? Imagina que eu ia contar. Eu falei, se eu contar isso para ela, ela me mata. Eu não vou contar. Não contei que fui estrupada, nem para ela e nem para ninguém. A outra secretária sabia, mas a outra secretária, ela já era safadinha. E eu não, né? E eu fiquei ali. Aí, chegou no dia da minha menstruação, cadê a menstruação? Não veio. Aí começou os enjoos, e eu ali, aguentando. Aguentei 4 meses. Quando foi no 4º mês, não dava, né, já estava gordinha. Nesse meio tempo, eu tinha arrumado um namorado. Minha mãe já deixava eu namorar com ele em casa, mas a mãe ficava na sala. Né? A mãe ficava na sala. E quando eu ia levar ele no portão, a mãe saía na porta e ficava olhando na porta. A mãe só entrava quando eu entrava. E ele chamava Geraldo, um homem maravilhoso, um rapaz belo, bonito, né? É descendente de italiano, muito lindo. E ele falava assim para mim, mas você está engordando?
você está engordando. Né? Mas, e eu pensando, mas se você soubesse o que é esse engordamento, né? Não posso contar, não posso de maneira alguma contar. Né? Primeiro porque ele falou que só casaria com uma moça virgem. Quando eu comecei a namorar com ele, uns 4, 5 meses antes, eu era virgem. Mas logo que eu comecei a namorar com ele, aconteceu isso. Né? E nem para ele eu contei que fui estrupada. Não contei para ninguém. E aí fiquei naquele problema, aquela luta, aquela tribulação. Aí, quando foi um dia, não deu para esconder mais. Eu fui na minha tia, a única irmã do meu pai, contei para ela. Falei, tia Eva, assim, assim, assim. E eu estou grávida. E ela falou, depois desse mês, você acha que está? Eu falei, não sei. Se é 4, 5 meses, eu não sei. Mas já faz muito tempo, né? Aí ela passou a mão na minha barriga e falou, pelo jeito está grandinho. Sua mãe... Falei, a mãe não sabe, a mãe me mata. Ela me põe para fora de casa. E se ela saber disso, ela vai me pôr para fora de casa. Eu vou para onde? A senhora deixa eu vir para cá, para sua casa? Falou, não, eu vou conversar com sua mãe. E foi lá conversar com a minha mãe. Aí minha mãe e ela ardiram um plano. Né? Tirar o meu filho. Né? Ou tirava o meu filho, ou eu não entrava mais dentro de casa. Foi o que minha mãe falou. Né? Aí eu fui, elas foram, não sei onde que arrumaram o dinheiro, e me levaram lá nesse lugar do fazer o aborto. Quando eu fui lá para fazer o aborto, eu lembro que a criança tremia dentro de mim. Tremia. E aí eu deitei naquela mesa, e eles fizeram ali o serviço, e eu escutei assim caindo. Como se caindo dentro de um balde, de uma lata, não sei, de uma bacia. E eu escutei o médico falar para minha tia Eva, eram gêmeos. Aí aquela punhalada no meu coração, e eu fiquei ali me sentindo culpada também, miserável, porque eu devia ter ido embora com os meus filhos, mas eu não tinha essa estrutura, eu não tinha sido criada assim, eu não tinha esse entendimento, né? E fiquei ali naquele sofrimento, chorando, triste, e fui para a casa da minha tia, lá fiquei alguns dias. Enquanto eu estava ali, a minha mãe saiu para a casa de tudo quanto é parente que tinha, que era São Paulo capital, quase toda era parente da minha mãe, né? Falando que eu não prestava, que eu era uma biscate, que eu estava grávida, que isso, que aquilo. Mas, quando a irmã estava falando agora à tarde sobre defamar uma mulher, eu fui difamada, né, com 17 anos de idade. Minha mãe me pôs como a pior prostituta do mundo, sendo que eu fui vítima. Ela sabia que eu fui estrupada, porque eu contei para ela, depois que a minha tia contou, eu contei a história. Mas, mesmo assim, ela saiu rasgando pelo meio dos parentes todos, que eu era a pior das vagabundas que tinha desapontado ela. Né? E como era grande o sofrimento dela, mas ela não olhava para o meu. Né? E daí eu fui vivendo, passou esse tempo e veio mais feridas. E ela foi me amaldiçoando cada vez mais, e foi me amaldiçoando. O rapaz que eu namorava, eu dispensei ele, contei uma mentira grande para ele, dispensei ele, porque ele não ia casar comigo, porque ele falava que só casaria com uma moça virgem. Então, eu não era mais virgem, não podia mais. Dispensei, perdi o amor da minha vida. Então, vê bem, irmãos, perdi a minha infância, perdi a minha juventude, perdi a minha virgindade, a minha inocência, perdi o meu amor, recebi tanta punhalada com 17 anos de idade. Passei por tudo isso. Isso criou uma ferida enorme no meu coração. E a minha vida foi andando de desastre em desastre. Um dia ela me jogou uma praga, ela falou assim, eu tenho fé em Deus, desgraçada, maldita do inferno, que quando você casar, você vai casar com um homem que bebe e te bate todo dia. Pois isso aconteceu. Eu casei com um homem que bebia e me batia todos os dias, e me traía.
Tudo que ela amaldiçoou na minha vida aconteceu. Aí, passou-se o tempo. Foi passando o tempo, nada. Eu fiquei crente, vim para a igreja. E uma coisa que Jesus colocou no meu coração aqui hoje, que Jesus vem falando sobre o nosso coração, desde ontem à noite, hoje de manhã e hoje de tarde, Jesus tem falado para a gente tirar o que não presta do nosso coração. Nosso coração é para ter só Deus, só Jesus. E tudo que é bom que vem da parte de Deus. O que não vem da parte de Deus não é para ter no nosso coração. Não é. Então, eu vim para a igreja, aceitei Jesus como Salvador. Entrei pela Deus de Amor. Fiquei 5 anos na Deus de Amor. Fiquei 26 anos na Assembleia de Deus. E era dirigente de círculo de oração, pregadora da palavra de Deus, pregava por tudo quanto é cidade, revelava, profetizava, curava para enfermos, expulsava demônios, mas o coração cheio de amargura, um coração cheio de ódio. Quando eu lembrava dos meus estrupadores, eu odiava eles. Quando eu lembrava que minha mãe fez comigo, aquilo traspassava o meu peito. Eu não chegava a odiar ela, mas eu tinha uma amargura tão grande dela, que eu não conseguia segurar as lágrimas. Eu não conseguia. Aí, eu vim, Deus me encaminhou para essa equipe de Paranavaí, até foi um presente de aniversário que a Mônica me deu, aquele encontro com Deus, onde lá a pastora Sinora, nem sabia que ela era pastora, vim saber depois disso, né? E a pastora Vilma e a Lori, e veio falando, e a primeira ministração que eu escutei, que tocou no meu coração, foi sobre uma irmã que teve o mesmo problema que eu, a mãe do mesmo jeito que a minha, e foi estrupada, e a mãe fez ela abortar. Então, eu lembrei dos meus filhos e comecei a chorar. Aí, cheguei numa irmã, essa irmã está até aqui. Cadê ela, a irmã Cleide? Está ali. Cheguei nela, né? E chorei, falei para ela, meus filhos, eu matei os meus filhos, deixei que matassem os meus filhos. Aí ela falou, irmão, seus filhos estão no reino dos céus, esperando pela irmã. Aquilo foi um alívio para a minha alma, né? E aí eu comecei, né? Cada ministradora que vinha contava um pedaço de uma história que eu tinha passado. E ali eu comecei a falar, Jesus, eu tenho que liberar perdão. Eu preciso liberar perdão. Eu abracei uma irmã, ela é daqui, mas eu não lembro bem. Ela falou, irmã, libera perdão. Irmã, libera perdão. Aí eu comecei a falar, Jesus, eu quero liberar perdão. Eu preciso. Não como eu venho falsamente liberando perdão todos esses 31 anos, 34 anos que eu estou na tua presença. Não assim falsamente, mas eu quero verdadeiramente liberar perdão para meus estrupadores, para minha mãe, para minha falsa amiga, para minha tia, para mim mesmo, para o meu marido que me traía, que batia em mim quando bebia, né? Eu queria liberar perdão, eu queria que tudo aquilo saísse do meu coração, fosse lavado do meu coração e entrasse um novo sentimento maravilhoso. E graças a Deus eu alcancei essa vitória. Ali naquele encontro com Deus, Deus permitiu, Jesus lavou com o sangue dele o meu coração e me deu um novo coração, um coração perdoador, um coração que soube compreender a miséria que a minha mãe vivia, a cegueira que ela vivia, a miséria que os estrupadores eram, e o que eles fizeram comigo não era coisas humanas que se fizessem, porque eles não tinham conhecimento de Deus.
Aí de lá para cá eu comecei a orar por este povo. Hoje eu oro, eu não sei se eles são vivos, eu não sei se eles estão mortos. Minha mãe já passou para o Senhor. Eu liberei perdão para ela antes dela ir, né? Ela me pediu perdão, eu perdoei, mas foi daquele jeito. Liberei mesmo, foi o ano passado no encontro com Deus. Viu? Minha mãe morreu, pediu perdão para mim, morreu, mas eu disse que perdoava, né? Mas ela pediu, muito antes de morrer, ela pediu perdão para mim. Aí, quando foi no encontro com Deus, que eu entendi que eu não havia liberado perdão para minha mãe. Então, aquele dia eu liberei o perdão para minha mãe. Eu liberei o perdão para os estupradores. Eu não lembro, um chamava Carlos, o outro eu não sei como que chama, não lembro. Né? Nem quero lembrar, Deus que tem conhecimento deles, perdoa eles pelos que eles fizeram comigo. Né? E o que Deus, e outra coisa que aconteceu, a família da minha mãe é gêmea. Minha avó era gêmea. E toda a família era assim, era difícil alguém casar e não ter gêmeo. Tinham gêmeos. Já ficavam até com medo quando engravidasse. Ai, meu Deus, será que é gêmeo? Que naquele tempo não tinha esse negócio de ultrassom, né? Era assim o problema. Minha mãe teve 2 partos gêmeos, né? E os meus filhos gêmeos foi o último gêmeos que foi gerado na minha família inteira. Nunca mais Deus fechou a madre das mulheres da família inteira. Nunca mais gerou gêmeos na minha família. Deus honrou os meus filhos. Creio que quando aquilo aconteceu, Deus virou o rosto, não aguentou tanta coisa, né? E até hoje, nunca mais ninguém gerou gêmeo. E eu tenho esperança que Deus restaure essa aliança de novo na minha família. E que seja na minha família. Tem a Moniquinha ali, minha filha. Tem 12 anos de casado, nunca conseguiu engravidar e perdeu o bebê. Está fazendo tratamento. Quem sabe? Eu espero em Deus, e, né, que Deus restaure essa bênção. E eu vou falar para vocês, pode vir. Uma coisa que o Senhor colocou no meu coração, que não é só eu não, gente, que era desse jeito. Aqui no meio tem muitas mulheres assim. Tem gente dessa forma. Gente com mágoa no coração. Gente que não liberou perdão, não libera. Não, mas isso é impossível. É muita coisa para mim. Será que é muita coisa? Tem muita coisa. Tem coisa difícil para Deus? Não tem. O que é importante é ter um novo coração. Um coração novo, capaz de reger uma família saudável, uma família com o coração todo voltado para Deus, para poder povoar o céu um dia, para ir para a vida eterna. E para que nós também vamos para a vida eterna. Vocês, mulheres e homens que estão aqui, se estiver nessa situação, libere perdão. Porque se Jesus vier hoje, vocês não sobem. Não sobe, não. Porque amargura, ódio, rancor, lá não entra, não. Lá é amor. Ele é amor. Ele passou pior que isso por nós. E ele venceu por nós. E por ele nós vamos vencer. Liberem perdão nos seus corações. Cuide de seus filhos e das suas filhas. Para que sejam cidadãos e cidadãs do céu. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. E as palmas louvam o Senhor. Perdão, se